Olá, participantes. Meu nome é Marcelo Alves, eu sou diretor de Seguridade. E eu sou Rodrigo Shoa, gerente executivo de Atuária. Hoje vamos falar de um importante tema, da reserva de imigração. Um plano de benefício definido é mutualista, então as reservas são coletivas. Para esse processo de imigração, para um plano CD, um plano de contribuição definida, será necessária a individualização dessas reservas. A isso damos o nome de crédito de imigração ou reserva de imigração. Rodrigo, fala um pouco para a gente como é que é o cálculo dessa reserva de imigração. A primeira parcela, que é a mais importante, é a reserva matemática, que a gente já calcula de forma coletiva para o plano. Mas para a migração a gente vai individualizar. O que é reserva matemática? É a diferença a valor de hoje dos benefícios esperados, as que serão pagos, e as contribuições tanto do participante quanto do patrocinador. Tudo isso trazido a valor de hoje. Vamos explorar um pouco esses benefícios futuros. Como é que você calcula esses benefícios futuros? Marcelo, não é um cálculo simples. A gente faz várias projeções probabilísticas e econômicas para cada participante. Então, por exemplo, para um participante ativo, a gente projeta o salário até a aposentadoria para calcular o benefício programado. E depois do benefício programado calculado, a gente calcula a probabilidade de ele sobreviver cada ano. Inclusive, ele pode receber o benefício após a expectativa de vida que está na tábua de mortalidade, assim como pode falecer antes. O participante também tem a questão do benefício de risco. O participante ele pode entrar em invalidez, ele pode falecer antes, ele pode entrar em auxílio-doença. Então, a gente calcula também essas probabilidades enquanto ativo para acrescentar na reserva matemática, porque esse é um benefício que pode ser pago ao participante também. E a gente reduz tudo isso das contribuições que serão feitas ao longo do tempo, tanto por ele quanto do patrocinador. Ok. Mas esse então é a reserva matemática. A reserva de imigração, ela tem alguns outros ajustes que são necessários a serem feitos, né? Sim, perfeito. Primeiro tem a questão do resultado. Como o plano está deficitário, a gente tem que reduzir porque não tem patrimônio simplesmente calculando a reserva matemática e faltaria dinheiro para a gente pagar. Então a gente tem que reduzir uma parcela de cada participante, que é a sua parcela do déficit. Além disso, o banco tem que pagar também, porque ele paga metade, ele tem a paridade na responsabilidade do déficit. Então o banco ele paga uma parte também, então ele paga tanto a questão do resultado deficitário, ele paga metade dele, ele paga também as contribuições extraordinárias que foram feitas sobre déficits passados que a gente teve que incrementar em contribuição, e ele paga também a paridade da contribuição do assistido e do futuro assistido, não é só do aposentado de hoje, mas daquele que também se aposentará no futuro. E isso tudo vira um aporte do BNDES. Então esse valor ele é acrescentado na reserva de imigração. E a terceira parcela é eventuais débitos ou créditos que o participante tenha no plano, a gente acrescenta ou debita na reserva de imigração. Esses são os valores, Rodrigo, que quando a gente divulgou a reserva de imigração, aquela reserva de imigração provisória, foram os valores que a gente discriminou no portal de serviços, né? No portal de serviços a pessoa pode ver a reserva de imigração e depois podem ver todos esses itens que compõem a reserva de imigração a partir da reserva matemática. Perfeito, até para ficar transparente para o participante como cada parcela influencia na reserva de imigração dele. Então tem a parcela da reserva matemática, a reserva matemática é comparada com a portabilidade para o ativo e com o pecúlio por morte para o assistido, então tem essa comparação lá. Na reserva matemática tem a separação entre programado, benefício de risco, quais são as contribuições que são feitas, então lá está tudo. Contribuições que a gente espera, né? Então tá lá o valor da reserva matemática comparado com a portabilidade ou com o pecúlio. E depois a gente segrega o pecúlio o aporte do patrocinador. O quanto se vem da contribuição futura do assistido ou do futuro assistido, quanto vem do resultado deficitário do plano e quanto vem dos PEDs, que também são resultados do plano passados que o patrocinador tem que pagar. Rodrigo, um ponto interessante desses cálculos de reserva de imigração, eles são interdependentes? Sim, eles são interdependentes, porque a gente tem o bolo como um todo, a gente sabe qual é o patrimônio, sabe qual vai ser o aporte do banco, mas a gente tem que ver o pedaço de cada um nesse bolo. Então, se eu mexo num pedaço de um, eu estou mexendo necessariamente no pedaço de todos os outros. Então, eles acabam sendo interdependentes, sim. Bom, então, como vimos, esse cálculo da reserva de imigração envolve uma série de fatores, questões estatísticas, questões econômicas, projeções, parâmetros, premissas,
A respeito de premissas atuariais, a gente vai fazer um vídeo específico de premissas atuariais, né? Para o pessoal poder entender melhor como funciona toda essa dinâmica. Em relação à reserva de imigração, é um tema de fato muito importante, porque é a divisão do bolo, né? O PBB tem um conjunto de riquezas, agora por conta da migração existe a necessidade de individualização, então obviamente é um tema que a gente está tratando, a FAP está tratando com muito cuidado, esse processo exige esse cuidado, né? E então fala um pouco, Rodrigo, sobre as camadas de verificação que a gente está fazendo, né, para dar mais robustez para esse processo e para esses cálculos que inclusive estão sendo executados nesse momento, né? A Ernst Young, que é a atuária responsável pelo plano, ela está fazendo o cálculo individual de todos os participantes. Depois a FAP revisa esses valores e, além disso, tem a auditoria da Price, que também vai fazer uma terceira camada para olhar todos os valores individuais dos participantes. Bom, pessoal, para mais informações, acesse o hot site do Acordo. Lá tem mais informações sobre imigração, tem os vídeos, as lives, tem o FAQ. Você também pode agendar um atendimento com a gente para tirar dúvidas e esclarecer outros pontos. Um grande abraço a todos.